Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo no YouTube. Meu nome é Cecília e nós estamos iniciando mais uma mesa para debatermos aqui pesquisa e ensino, enfim, em tempos de desinformação. É um prazer recebê-las na nossa jornada, na nossa primeira jornada discente de pesquisa do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Queria, inicialmente, agradecer também todo o apoio que recebemos da diretoria da faculdade, da comissão de pós-graduação, assim como de funcionárias e funcionários de diversos setores, para que essa jornada pudesse ser realizada, e principalmente as estudantes e estudantes do programa que se engajaram, né, no envio de trabalhos e também em prestigiarem as mesas, os debates que estão acontecendo ao longo dessa semana. Então, aqui, enquanto uma discente do programa, né, é um prazer enorme estar aqui com o professor Lucas Fucci Amato, que é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Direito da USP. Também estamos aqui com o professor Guilherme Klafke, doutor pela Faculdade de Direito da USP, e nós iremos debater sobre desinformação, pesquisas, ambos têm trabalhos nessa área. A dinâmica do nosso trabalho, né, do nosso debate de hoje, vai acontecer da seguinte forma: a gente vai ter 30 minutos para que cada um possa apresentar um pouco os resultados das suas pesquisas ou outras informações relevantes que queiram compartilhar sobre o assunto, e em seguida, né, então, passado esse momento em que cada um terá 30 minutos, em seguida a gente vai ter um debate pensando mais algumas questões relevantes, podendo nos aprofundar nos temas que foram trazidos. Então, eu gostaria, desde já, de passar a palavra ao professor Lucas Fucci Amato. Muito bem-vindo, é um prazer enorme ouvi-lo. Muito obrigado, Cecília. Queria agradecer a sua mediação, o convite da Priscila Soares de Oliveira, também da Janaína, da Cecília, e agradecer esse trabalho da representação discente em promover esse evento importante para a nossa faculdade. Eu queria dividir minha fala, esses 30 minutos, em 2 blocos. Primeiro, algumas considerações mais gerais sobre esse tema da pesquisa em direito em tempos de desinformação. E o segundo bloco, apresentar uma pesquisa feita na Faculdade de Direito, especificamente sobre fake news e eleições. Então, esse tema, pesquisa em direito em tempos de desinformação, na verdade, tem sido abordado pelos vários departamentos da Faculdade de Direito, né? E como um exemplo, eu destaco um livro organizado pelo professor José Eduardo Faria, chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, que é o livro A Liberdade de Expressão e as Novas Mídias, sabendo que existem várias outras pesquisas em vários departamentos da faculdade também sobre temas semelhantes.
Então, um primeiro ponto é que a gente está vivendo um tempo de desinformação, e essa desinformação começa com a desinformação sobre a própria universidade, sobre a própria educação, sobre a própria ciência, numa campanha que gera uma desvalorização da própria atividade de pesquisa, uma desvalorização tanto em termos financeiros, que são sempre muito importantes para amparar a pesquisa e a universidade, mas também uma desvalorização que acaba restringindo a nossa liberdade de pesquisa e de expressão na universidade. Então, a primeira característica da pesquisa em tempos de desinformação é que a desinformação atinge a atividade fim da universidade. O segundo ponto é que a gente vive um momento em que a desinformação é também uma estratégia de governo, né? E isso acaba impactando o direito de maneira direta, porque o direito é um veículo do poder, é uma expressão detalhada e justificada das decisões das autoridades. E isso é a nossa matéria-prima. Quando a gente faz pesquisa em direito, a gente está se debruçando sobre as decisões das autoridades, sobre a sua justificativa ou falta de justificativa. E, portanto, uma das funções da pesquisa em direito é criticar, analisar com olhos críticos as decisões das autoridades. E a nossa faculdade é exemplo disso, das dificuldades de realizar essa função crítica sobre o direito, sobre as decisões das autoridades brasileiras. A gente tem um famoso caso, ao longo desse ano, de uma perseguição da Procuradoria-Geral da República contra o professor Conrado Mendes, por exemplo, ao exercer essa liberdade de crítica de uma instituição pública, de um órgão público, que é a Procuradoria-Geral da República. E a outra função da pesquisa em direito é propor mudanças na ordem jurídica, observar as transformações estruturais da sociedade, pesquisar o direito comparado e, então, propor alterações no nosso direito vigente. E é nesse sentido que a gente começa a observar como a emergência dessa sociedade digital de fato, uma mudança estrutural que demanda novas formas de atuação do direito, novas formas de regulação, de governança, de procedimentos jurídicos aptos a lidar com essa dinâmica de comunicação digital totalmente descentralizada. A gente é muito acostumado, na sociologia em geral, a pensar a mudança das sociedades a partir da mudança das tecnologias de produção. Mas é verdade que uma das tecnologias de produção mais importantes é a tecnologia de comunicação. Então, quando muda a forma de disseminação da comunicação na sociedade, mudam as necessidades de regulação jurídica também dessa sociedade. Então, quando a gente tem a passagem de uma comunicação que era centralizada na mídia impressa, televisiva, no rádio, nos meios analógicos de comunicação, para as novas mídias digitais, evidentemente a resposta do direito a isso tem que ser uma resposta também diferente, porque agora a gente não tem só meios de comunicação de massa em que a produção é feita por empresas de mídia, a produção dessa informação, e o consumo é massificado. Agora, além do consumo ser massificado, a produção da informação também é totalmente massificada e descentralizada, né? Então, a gente tem a produção, a disseminação e o consumo massivo de informação e a perda do monopólio das empresas de mídia tradicional sobre essa decisão do que informar e como transmitir, como disseminar essa mensagem. Portanto, a resposta regulatória a isso tem que se adequar a esses novos tempos. Então, se a gente pensar qual que é a grande novidade da desinformação, por que surge um termo como fake news agora, nas primeiras décadas do século XXI? Será que não é algo sempre presente nas sociedades, a mentira, os boatos? Por que a sociedade resolveu criar
um novo termo, e esse termo fez sucesso, como é o caso de fake news, ou pós-verdade, ou desinformação. A minha hipótese é que o que se alterou foi justamente essa dinâmica, essa tecnologia que está por trás da disseminação da notícia falsa e da desinformação. Se a gente pensar numa sociedade de pequeno porte, em que as pessoas interagem no dia a dia, face a face, evidentemente você pode ter boatos, mas essa disseminação desse boato, dessa mentira, vai ser uma disseminação bastante restrita, lenta, e basicamente entre os conhecidos, entre os membros daquela comunidade que interagem no dia a dia. E a forma de direito que você tem nessa sociedade é também uma forma baseada nessa interação pessoal, é uma forma de direito costumeiro reafirmada nas rotinas dessa comunidade que compartilha certos valores. Portanto, a margem para você ter desinformação, mentira, numa pequena comunidade é uma margem muito pequena. Quando a sociedade começa a dispor da escrita, a escrita é primeiro privilégio de uma pequena camada erudita que consegue ler, consegue produzir textos escritos. Então, você já começa a ter uma disseminação mais ampla da comunicação, inclusive da desinformação, mas quem domina o meio da escrita ainda é uma camada muito pequena da sociedade. E a forma jurídica que você tem nessas sociedades também é uma forma baseada nesse grupo de sábios que conhece os costumes, conhece os problemas que já foram resolvidos naquela sociedade e aplica, por analogia, por equidade, as soluções a problemas que são muito repetitivos, que não trazem grandes novidades. Então, ainda a sociedade que só dispõe da escrita e na qual a escrita é monopólio dessa pequena camada, dessa pequena elite social, é ainda uma sociedade em que o potencial da mentira é pequeno, se comparado à nossa sociedade. O que vem depois da invenção da escrita? Vem a grande revolução tecnológica, é a criação da imprensa, é você agora massificar o consumo da informação pela leitura e pela escrita e a difusão disso por meio de livros, jornais. E aí a gente tem a superação dessa sociedade hierárquica, estratificada, em que poucos dominavam a escrita, e com o advento dos jornais, da imprensa, a gente passa a ter uma esfera pública mais ampla, onde, agora sim, o potencial de desinformação se torna muito maior. E o problema é, agora, se todo mundo consome informação por meio da imprensa, todo mundo pode formar sua própria opinião. E aí é que vão surgir as teorias de direitos naturais, que vão criar um certo problema, que é o seguinte: cada um agora pode publicar um panfleto afirmando que tem certos direitos naturais. E como a gente vai resolver esse conflito entre as pretensões das pessoas que podem se manifestar na esfera pública afirmando seus direitos? O John Locke, por exemplo, já observava esse problema no século XVII, dizendo o seguinte: bom, você pode afirmar que você tem um direito natural pela sua consciência, mas quem vai definir o que é um direito válido, um direito reconhecido publicamente, é o Estado, é o direito positivo. Se o que o direito positivo colocar for contra a sua consciência, você deve desrespeitar o direito positivo, mas também se submeter às sanções do soberano, da comunidade política. E aí a gente passa a ter essa visão de que o direito é um sistema, e é um sistema que tende a ser monopolizado pelo Estado, né? Justamente para resolver esse problema de que o advento da imprensa criou essa possibilidade do conflito entre as pessoas na esfera pública, todas elas afirmando a sua própria interpretação do que é o seu direito natural, o seu direito subjetivo. Então, esse é o nascimento da opinião pública, e tudo isso vem a ser alterado muito recentemente, do ponto de vista histórico, com o advento dos meios digitais, né?
que vão justamente pressionar a nossa visão de comunicação e a nossa visão de direito. A visão de comunicação, porque agora a informação massificada não é produzida, não é selecionada, não é certificada apenas por jornalistas, por empresas de mídia, de rádio, de jornal, de televisão. Agora, a produção e a disseminação da informação são descentralizadas. E uma informação que é produzida por alguém totalmente desconhecido pode chegar a nós por meio de pessoas conhecidas, por meio de grupos de WhatsApp, por meio do Facebook, e aí a informação acaba ganhando uma confiabilidade aparente, apesar da gente não ter essa certificação da fonte da informação. Bom, isso do lado da informação, mas e do lado do direito? Evidentemente, do lado do direito, a gente assiste um fenômeno semelhante, que é a perda do monopólio do Estado para regular esse tipo de problema. Esse tipo de problema acaba sendo regulado por várias ordens jurídicas acima do Estado Nacional, para além do Estado Nacional, numa espécie de pluralismo jurídico em várias escalas, em várias dimensões. Cybercourts, sistemas de moderação de conteúdo nas redes sociais, formas de autorregulação das plataformas digitais, tudo isso acaba convivendo com diretrizes de blocos internacionais, supranacionais, como a União Europeia, a OCDE. Todas essas entidades começam a se preocupar com a regulação de sistemas e cada país, cada direito nacional acaba se colocando também esse problema, que é um problema de muito difícil equacionamento no âmbito nacional, né? Como você consegue regular fluxos globais de comunicação pensando a jurisdição, a legislação em termos do território do Estado Nacional? Muito difícil. Então, esse é um tipo de problema, ao lado de vários outros problemas ambientais, de direitos humanos, que acaba sendo respondido por ordens jurídicas em vários níveis, dentro e fora do Estado Nacional. E é justamente nesse ponto em que eu adentro como um exemplo a pesquisa que tive a oportunidade de fazer na Faculdade de Direito sobre fake news e eleições. Foi um projeto de pesquisa coordenado pelo nosso diretor eleito, professor Celso Campilongo, apoiado pela FAPESP, e é um projeto de pesquisa do qual participaram vários egressos e membros do nosso programa de pós-graduação. Então, a gente teve, nesse projeto de pesquisa sobre fake news e eleições, a participação da Diana Saba, que é doutoranda em Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP, a Paula Ponce, que é doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito, o Marco Barros, que é doutor pelo nosso programa na área de Filosofia e Teoria Geral do Direito, e eu também participei dessa pesquisa, fiz doutorado, pós-doutorado, livre docência, na área de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Então, esse é um exemplo que eu queria dar a partir de agora, de uma pesquisa desenvolvida na nossa faculdade e que tentou responder a esses desafios de mapear como o direito aprende a tratar de um problema tão difícil, de um problema novo, que envolve essas tecnologias digitais que são monopolizadas por empresas globais, que dominam as plataformas digitais de comunicação, e o problema das fake news, além de tudo, envolve interferências em vários sistemas, né? Fake news sobre ciência, fake news sobre saúde, como a gente tem visto aí no contexto da pandemia, fake news na esfera política, sobretudo. E foi justamente para tratar do problema da desinformação, das fake news na esfera política e no plano eleitoral que a gente fez esse projeto, analisando, sobretudo, as respostas do direito brasileiro ao redor das eleições de 2018, especialmente da eleição presidencial de 2018. E a gente começou observando que a dinâmica de disseminação das fake news envolve
algumas características bastante específicas. Por exemplo, o tipo de informação que é transmitido, que tem esse apelo e essa repercussão de uma notícia falsa que acaba interferindo na esfera política, nos processos eleitorais, é uma informação que traz aquela aura de segredo, de novidade, de uma certa teoria da conspiração, mas, ao mesmo tempo, essa informação é repetida, por mais inverossímil que seja essa informação, ela acaba sendo repetida em grupos de WhatsApp, ou no Facebook, onde quer que seja, e acaba ganhando uma redundância, ou seja, a repetição acaba criando uma aparência de verdade nessa informação. Ao mesmo tempo, as fake news acabam tendo uma mensagem que é uma mensagem de denúncia moral, uma mensagem de uma denúncia produzida espontaneamente por um cidadão comum, fora dos bloqueios da mídia, fora dos bloqueios do sistema político. Então, além da informação em si que aquela notícia traz, você tem uma informação subliminar, vamos dizer, que é a ideia de uma denúncia de algo que não querem que você conheça e que é importante você ter acesso justamente por esses meios alternativos à imprensa, que são os serviços de mensageria privada e que são as redes sociais. E, ao mesmo tempo, então, além desse caráter de novidade da informação, que é repetida e ganha plausibilidade, e além dessa mensagem que tem a ver com a espontaneidade, com a denúncia moral, que reclama ou uma adesão completa àquela informação que está sendo passada, ou uma repulsa e um bloqueio absoluto àquela mensagem, a gente tem como a terceira característica das fake news o fato da compreensão ser muito simples, né? São imagens simples, são memes, são tweets. É uma informação muito facilmente decodificável por qualquer pessoa e no fundo, essa dinâmica da desinformação acaba funcionando para desacreditar qualquer observador de segunda ordem. Quer dizer, você produz a informação, a notícia, dissemina pelo WhatsApp e, ao mesmo tempo, se vier alguma notícia contrária por parte da mídia tradicional ou por parte de algum serviço de fact-checking, você vai desacreditar aquela confirmação ou desconfirmação da mídia tradicional, porque você vai dizer essa notícia que eu estou transmitindo, alguém não quer, a elite não quer, a mídia não quer que você saiba. Então, qualquer resposta que a mídia dê a essa desinformação acaba sendo ela mesma, essa resposta da mídia, acaba sendo desacreditada e desautorizada. Bom, e como regular esse problema das fake news? Claro, a maneira que as tentativas de regulação têm procurado abordar é focar essa operação intermediária, que é a mensagem, a disseminação da desinformação. Então, você não tem muito como regular a maneira de consumo, de compreensão da informação, a não ser por campanhas de esclarecimento, mas, como eu estou dizendo, essas próprias campanhas acabam sendo desacreditadas por esse discurso das fake news. E, ao mesmo tempo, é difícil você controlar a produção de uma notícia falsa. Então, a tentativa é regular a disseminação dessa notícia, já que essa disseminação é massiva, é descentralizada, mas é intermediada por algumas empresas, algumas poucas empresas globais, que justamente detêm o monopólio da propriedade intelectual dessas tecnologias, das plataformas digitais, né? Então, a tentativa é abordar essas empresas de mídia para que elas forneçam alguma resposta. Bom, mas como o direito brasileiro tem respondido a isso, ao problema das fake news, especialmente no âmbito eleitoral? A gente tem que lembrar que o histórico das eleições no Brasil não é um histórico muito promissor. Na colônia, a gente já teve algumas formas de representação local, nas câmaras municipais. No Império,
a gente começa a ter um sistema representativo de âmbito mais nacional, cerca de 10%, 15% da população votava. Do final do Império até a República Velha, seja pelo critério censitário, seja depois pela exclusão dos analfabetos, apenas 1% da população brasileira efetivamente participava das eleições. Então, a primeira experiência de uma democracia mais representativa, de fato, na história brasileira, é no período entre 46 e 64, quando a gente passa a ter mais de 10% da população realmente participando ativamente das eleições. Bom, aí a gente tem os períodos ditatoriais. Durante o período do Vargas, ainda no governo provisório, é criada a Justiça Eleitoral, e o nosso Código Eleitoral atual é criado durante um outro regime de exceção, durante a ditadura militar, em 65. Então, é interessante, porque a base do nosso sistema de justiça eleitoral é dada por dois governos de exceção. A Justiça Eleitoral, criada na época de Vargas, e o Código Eleitoral, criado no regime militar. E o fato é, só a partir de 88 é que a gente passa a ter a abertura do voto, inclusive aos analfabetos, e a gente passa a ter realmente mais da metade da população brasileira comparecendo às urnas e votando. Portanto, é a partir de 88 que a gente tem realmente uma democracia de massas no Brasil, uma democracia de massas com diversos problemas, como o problema do poder econômico, do abuso do poder econômico. O que levou o STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2015, a proibir o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, ou seja, as doações eleitorais de pessoas jurídicas. E esse é um ponto muito importante. As eleições presidenciais de 2018 foram as primeiras realizadas sob a vigência dessa proibição da doação empresarial às campanhas presidenciais. E o que a gente observou? Embora as pessoas jurídicas, os empresários, enquanto pessoas jurídicas, tivessem proibidos de doar para as campanhas eleitorais, houve a formação, a orquestração de esquemas de desinformação financiados por empresários e por empresas e que beneficiaram especialmente a chapa presidencial vencedora das eleições de 2018. Então, isso tem uma relação direta com a proibição do financiamento empresarial de campanhas. Já que não era possível mais doar diretamente às campanhas, os empresários, as empresas simpáticos à chapa presidencial eleita, especialmente, não apenas ela, mas especialmente a chapa eleita, foi financiada por esse dinheiro que ajudou a formar esquemas de difusão de fake news. E a maneira pela qual o direito brasileiro respondeu a isso foi mobilizando o seu legislativo, o seu judiciário, o STF, logo depois da posse do governo eleito, em março de 2019, o STF começa o inquérito das fake news, o Congresso, em setembro de 2019, começa a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Fake News, mas esses acabam sendo ainda meios de pressão política, né? E o que a gente quis observar no projeto é quais foram as respostas normativas, jurídicas, dadas ao problema das fake news nas eleições de 2018. Então, nós observamos a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e observamos as discussões no Congresso Nacional. No TSE, em geral, o que nós vimos foram decisões monocráticas que tentaram ponderar algum critério para coibir a disseminação de notícias falsas, ao mesmo tempo sem restringir a liberdade de expressão, mas o TSE ainda nem tocou em temas como discurso de ódio, como proteção de dados pessoais pelas plataformas digitais. O TSE teve essa preocupação em garantir a liberdade de expressão e, em geral, essas decisões, quase todas monocráticas, foram no sentido de privilegiar a liberdade de expressão e a ideia de que o cidadão acredita naquilo que ele quiser, que a gente não pode tutelar o cidadão com relação às notícias falsas. E quando o TSE
teve chance de julgar a chapa presidencial eleita pela acusação de disparos em massa de notícias falsas, o TSE acabou, em várias oportunidades, em pelo menos 4 ações de investigação judicial eleitoral, o TSE acabou absolvendo essa chapa presidencial por falta de provas, ao mesmo tempo reconhecendo que aquele procedimento do qual dispõe o tribunal é um procedimento que não é apto à produção de mais provas. Quer dizer, é um procedimento insuficiente para a produção de provas, e aí você acaba tendo que absolver a chapa presidencial por falta de provas sobre o disparo em massa de notícias falsas. Então, a resposta do Tribunal Superior Eleitoral ainda é bastante insuficiente, ou tem bastante precaução ainda em tratar desse tema. E do ponto de vista da legislação, a gente sabe que em 2014 o Congresso aprovou o Marco Civil da Internet, que é muito importante nessa seara das comunicações digitais. Em 2018, às vésperas da eleição de 2018, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, mas houve grandes batalhas no Congresso para postergar o início da vigência da LGPD, de modo que ela acabou entrando em vigência ano passado e com sanções aplicáveis apenas a partir desse ano atual, de 2021. Então, a LGPD não cobriu de maneira alguma as eleições de 2018. E o que a gente tem atualmente é a discussão do projeto de lei das fake news, aprovado no Senado Federal em junho de 2020 e agora em tramitação ainda lenta na Câmara dos Deputados em um grupo de trabalho específico. E um dos institutos interessantes proposto por esse PL das fake news é a ideia de uma autorregulação regulada, a ideia de que o Comitê Gestor da Internet tem que atuar em conjunto com as plataformas digitais para estabelecer formas de regulação. Se a gente deixasse as empresas de mídia digital apenas elas desenvolverem as suas respostas, essas respostas podem acabar se tornando uma blindagem contra qualquer resposta que o Estado brasileiro, que os cidadãos brasileiros cobrem publicamente dessas empresas. Ao mesmo tempo, o direito estatal não tem condições de responder detalhadamente, regular esse tema em cada plataforma digital e acompanhar a mudança tecnológica de cada plataforma. Então, essa estratégia da autorregulação regulada parece ser uma estratégia promissora, pensada no projeto de lei das fake news, e a maneira como o legislador tem tentado responder a esse problema, então, é apelando para as próprias empresas de mídia, buscando assessoria de especialistas e buscando, muitas vezes, estabelecer princípios gerais para esse setor, já que ele não consegue detalhar regras muito específicas, seja em razão da complexidade tecnológica, seja em razão da polêmica que envolve essa regulação das fake news, inclusive com grupos políticos se valendo dessa estratégia como uma estratégia não apenas eleitoral, mas também como uma estratégia de governo, né? Então, para terminar essa primeira intervenção, eu queria concluir sinalizando um ponto muito importante, que é o seguinte: o direito brasileiro ainda não nos dá respostas suficientes para nos proteger contra a desinformação. As empresas, as plataformas de mídia têm desenvolvido formas de autorregulação, de moderação de conteúdo, de cortes digitais, mas um problema muito grande que a gente provavelmente vai observar nas eleições de 2022 é o surgimento de plataformas fora desse mainstream de Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Essas grandes empresas estão procurando desenvolver estratégias, respostas contra a desinformação. Mas, ao mesmo tempo, vão surgindo outras plataformas, vamos dizer, no submundo digital, que não estão preocupadas em moderar conteúdo, que não estão preocupadas em dar nenhuma resposta a essa contaminação da esfera pública pela desinformação, que é um verdadeiro vírus da desinformação
que acaba distorcendo totalmente o debate político, acaba comprometendo a legitimação do procedimento eleitoral. E o problema, então, é o surgimento dessas empresas de mídia que não estão preocupadas em dar respostas a essa questão, que é uma questão de interesse público. Então, vou citar o caso aqui, nominalmente, do Telegram, que, segundo as últimas informações da mídia, o Telegram sequer tem um representante no Brasil que se comunique com o Estado brasileiro para dar respostas a essa disseminação de notícias falsas. Então, o problema agora é o abuso por parte de políticos oportunistas desses aplicativos de mensagem, dessas redes sociais que não dão qualquer satisfação e que, a título de conceder a máxima liberdade de expressão, vão ajudar a criar um ambiente político em que não existe liberdade de expressão, mas existe liberdade de desinformação massiva com efeitos danosos, como a gente tem já observado nos últimos anos no Brasil e no mundo, né? Então, esse é um ponto cego ainda, abordar esses novos serviços que têm surgido à margem de qualquer tentativa de autorregulação ou de regulação estatal. Mas acho que existem várias outras questões aí para a gente abordar no nosso tema, mas chegou aqui o meu tempo. Queria agradecer de novo o convite, voltar a palavra aqui a Cecília, e agora vamos ouvir aí em seguida o Guilherme, e depois fico à disposição para o debate. Queria convidar todo mundo também, só para fechar minha fala, a baixar o nosso livro aí, Fake News e Eleições, que é um livro que está disponível para download gratuito. Então, todos podem acessar lá, comentar e criticar e dar sequência à nossa pesquisa. É isso, Cecília. Volto a palavra a você. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Lucas. Foi uma palestra incrível, muito interessante ouvir sobre a pesquisa realizada por você, sobre a supervisão do professor Campilongo e contando com outros e outras colegas ex-discentes e atuais discentes da Faculdade de Direito, o que mostra, inclusive, né, e ressalta a importância de pesquisas no direito, relacionando e investigando mais a fundo esse tema. Você trouxe vários aspectos relevantes, especialmente o aspecto da regulação, que é muito caro ao direito, como a gente vai lidar com esses desafios, considerando todos os aspectos, as nuances que você trouxe na sua fala, né, pensando um pouco o aspecto internacional da dimensão desse problema das empresas, o aspecto de autorregulação das empresas, o monopólio, né, a questão dos monopólios também existentes e como isso, de alguma forma, impacta, né, esse poder econômico e essa produção e disseminação de notícias falsas, de desinformação. Então, muito interessante esses elementos que você trouxe. Acho que a gente já tem algumas perguntas no YouTube, mas antes do momento de debate, vou passar a palavra para o professor Guilherme Klafke, para que ele também incorpore, né, e incremente essas considerações a respeito dos desafios da ciência, da pesquisa em tempos de desinformação. Muito obrigada, professor Guilherme. Obrigado, Cecília. Gostaria de agradecer a você aí pela moderação, agradecer ao professor Lucas Amato. Gostaria também de agradecer o convite da representação discente, aqui no nome da Janaína Gomes e da Priscila Soares, né? Todo mundo que está aqui no backstage ajudando o evento a acontecer, e também quem assiste a gente, seja aqui pelo Zoom, seja pelo YouTube, né? Bom, falando um pouquinho, né, eu sou doutor em Direito Constitucional e atualmente eu trabalho no Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, como líder e gestor de projetos. A gente tem um projeto de fake news e eleições no centro também, conduzido pelo João Pedro Salvador, e é legal porque dialoga bastante com a pesquisa que gerou o livro que vocês mencionaram, da pesquisa da USP, né, financiada pela FAPESP.
E eu vou falar um pouco sobre o fenômeno da desinformação, pensando no aspecto de pesquisador, né? De como que a gente lida com esse fenômeno enquanto pesquisador. Eu trago 4 pontos aqui para a gente ter a nossa fala, que são conceito, fenômeno, método e riscos. Então, eu queria passear por esses pontos para a gente poder ter uma visão, especialmente para quem está na pós, né? Esse é um evento de jornada discente da pós, então eu acho importante trazer alguns pontos para a pesquisa. Antes de tudo, né, falar que esse é um tema que está na crista da onda, então a gente vê muita coisa sendo feita, publicada e discutida a respeito. A gente teve ontem mesmo no Prêmio Inovari, né, na 18ª edição, o Tribunal Superior Eleitoral sendo premiado pelas ações que ele desenvolveu para combater desinformação nas eleições de 2020. Então, o conjunto de ações que o Tribunal Superior Eleitoral tomou deu o prêmio para ele. Mas na mesma semana, né, em que isso aconteceu, a gente teve a nota do presidente da SaferNet, o Thiago Tavares, que disse que se autoexilou na Alemanha por conta de uma palestra que ele deu em evento do TSE sobre desinformação, e que depois dessa palestra ele passou a ser perseguido por células, né? Isso na nota oficial da SaferNet é dito, inclusive com ataques a familiares, né? Ataques físicos, o que mostra também porque é importante a gente falar de riscos, né? A partir do momento que você tem uma pessoa que se exila do país por conta desses riscos, é relevante que a gente possa trazer esse tema também sob essa perspectiva. Então já fica aqui também a solidariedade a todo mundo que milita e pesquisa nessa temática. O tema aparece, inclusive, sob outros nomes, né? A gente está falando de uma infodemia, já que a gente teve uma pandemia, então um problema de excesso e, às vezes, falta de informação, que também é relevante. Então, eu gostaria de começar trabalhando uma ideia de conceito, né? O que a gente está pensando quando a gente está falando de desinformação? E aqui eu vou compartilhar a primeira imagem que eu quero mostrar, que é uma imagem utilizada pela Claire Warden e pelo Hussein Derakhshan, num material que eles fizeram para a Unesco, né? Que é uma tentativa de diferenciar o que seria a desinformação, e aqui tem uma pegadinha linguística, porque no português a gente usa desinformação para diferentes fenômenos ou para diferentes conceitos. A gente tem o mesmo rótulo para diferentes conceitos, que é diferente do inglês. Então, já mostra uma questão de importar categorias de uma outra língua, né? E quando a gente pensa em desinformação, inicialmente a gente tinha essas 2 categorias aqui da esquerda, que é o engano, misinformation, e a desinformação propriamente dita, que é a disinformation. E a gente precisa ter uma noção muito clara de que desinformação, entendida nesse meiozinho, notícias falsas com a intenção de causar algum prejuízo, é algo que já é milenar. Quando você pega a arte da guerra do Sun Tzu, né, ele já fala que você usa a desinformação como uma estratégia de guerra para você desorientar o seu inimigo e assim você derrotar o seu inimigo em guerra. A desinformação é algo que está nos manuais de guerra, né? O dia D ele foi uma grande estratégia de desinformação dos aliados contra a Alemanha nazista para indicar e desorientar os alemães sobre onde seriam os ataques. Então, se a gente pensar nessa origem bélica, inclusive, da desinformação, e como a desinformação é usada como uma estratégia de guerra, a gente começa a perceber que esse fenômeno é antigo, que esse fenômeno não é restrito à internet, como o Lucas mencionou, e ele tem essa intenção de causar um dano, né? Ou pelo menos causar uma disrupção aí num adversário. É importante mencionar também que essas campanhas de desinformação servem a propósitos políticos, né, como foi dito aí pelo Lucas, mesmo em contexto de guerra. Então, você menciona que a gripe espanhola de 1918 é espanhola porque na Espanha você não tinha as mesmas restrições de imprensa que havia na Alemanha ou que havia nos estados que estavam em guerra. Inclusive, dizem que a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos. Então, assim,
na esquerda, a gente está trabalhando na chave verdade e falsidade, né? Verdade e mentira. Eu posso ter um engano, uma pessoa que fez uma interpretação errada, uma pessoa que recebeu um conteúdo que é enganoso, né? Que está mal contextualizado e por aí vai. E isso é uma mentira. Mas eu posso ter campanhas de desinformação. E aí, a terceira categoria que está na direita é aquele uso da informação, a malinformation, é esse uso da informação para machucar, para causar dano, para causar desenganos, né? Eu tô usando essa informação com o único propósito de atacar alguém, né? E aí a gente tem, por exemplo, exemplos de hate speech, né? De discurso de ódio, que são discursos que usam estereótipos, muitas vezes, para atacar grupos, né? Grupos vulneráveis, pelo que eles são, né? E isso aí não tem nenhum contexto nem de verdade nem de falsidade, porque são estereótipos, são invencionices, né, que procuram atacar essas pessoas. Então, quando a gente está falando de desinformação, a gente tem que ter uma noção de que esse é um rótulo que abarca diferentes conceitos e que a língua portuguesa não dá conta de lidar com essa complexidade, pelo menos no rótulo. Isso me leva a pensar o segundo ponto da minha fala, que é o ponto do fenômeno. O que a gente está vendo como fenômeno quando a gente está lidando com desinformação. E aí eu queria tirar algumas conexões imediatas que a gente faz e que eu acho que são conexões equivocadas. Eu vou começar com um monte de não é, tá? Então, o que a desinformação não é? Desinformação não é moderação de conteúdo, tá? A moderação de conteúdo, ela pode ou não estar envolvida na questão de desinformação. A desinformação, ela pode ser um motivo para você ter moderação de conteúdo na internet, nos meios de imprensa e por aí vai, né? Quando eu tenho uma editoria num jornal, a responsabilidade da editoria é verificar também se aquele conteúdo que vai para o jornal foi checado pelo jornalista ou pela jornalista. Então, a moderação de conteúdo surge como uma discussão importante na desinformação a partir do momento em que talvez o principal lugar de desinformação hoje em dia seja a internet e sejam plataformas, que são empresas privadas que têm ali as regras do seu ambiente. Então, quando eu digo moderação de conteúdo, a desinformação é um motivo que pode levar a uma necessidade de moderação de conteúdo num ambiente virtual, por exemplo, ou não virtual. Remoção de conteúdo também não é desinformação. Remoção de conteúdo é um meio pelo qual você pode combater a desinformação. E aí vale a pena notar como as redes lidam com a desinformação. Algumas procuram contextualizar aquele conteúdo. Então, se vocês entrarem no YouTube, né, e acessarem alguns vídeos sobre vacina, saúde, ou vídeos oficiais, né, do Ministério da Saúde, vídeos do TSE, por exemplo, aparece sempre lá embaixo. Esse é um conteúdo do Estado brasileiro, né? Tem algumas contextualizações sobre o que é a vacina, leva para um link da OMS e por aí vai. A remoção de conteúdo é uma das estratégias que eu tenho para combater a desinformação, mas não é a única. E ela mostra um pouco dessa diferentes visões que eu tenho sobre a desinformação. Por quê? Eu posso achar que só a contextualização já combate a desinformação, mas isso parte de um pressuposto de que aquela informação enganosa, ela é enganosa porque ela não está contextualizada, né? Então, se eu coloco um contexto, as pessoas vão ir atrás desse contexto e vão entender. Outras formas de eu combater desinformação é, por exemplo, reduzir o alcance do algoritmo, né? Reduzir o alcance daquela mensagem, a propagação daquela mensagem. E aí me leva a um outro não. Desinformação não é algoritmos, não é bots, tá? Inclusive, tem pesquisas, o DAPP da GV, né, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas, ela faz pesquisas sobre desinformação e eles têm várias pesquisas mostrando que
grande parte dos conteúdos impulsionados são impulsionados por pessoas verdadeiras. Então, desinformação na rede não significa robôs, não significa algoritmos que estão produzindo conteúdo ou interagindo com postagens, né? A gente sempre tem aquela ideia de que, se eu entro num vídeo que tem um monte de comentários no YouTube a favor de uma posição ou outra, a maioria daquilo é bot. Mas não necessariamente. E aí é importante pensar como que a desinformação ela tem meios de acontecer, né? Desinformação, então, não é internet ou rede social também. Ela acontece, como o Lucas falou, por meio de boatos, na realidade. Ela acontece por meio de até veículos de comunicação, né? Então, vale a pena entender como que esses fenômenos se relacionam para que a gente não faça relações imediatas e diretas entre desinformação e eleições, por exemplo, né? Desinformação não acontece apenas no contexto eleitoral. Desinformação acontece, por exemplo, no contexto de saúde, como é o caso da vacina, que se tornou um problema muito grande para as redes sociais, por exemplo, o YouTube, lidar com vídeos anti-vax. E quando a gente está falando de vídeos anti-vax, também é muito importante ressaltar que desinformação não é um fenômeno só da direita, né? Eu já li pesquisas falando que um dos grandes propagadores, né? um dos grandes grupos propagadores do discurso anti-vacina são pequenos influenciadores de saúde natural. São pessoas que falam que você não pode tomar a vacina porque a vacina é algo artificial, ou porque a vacina usa experimento em animais. E aí você fala, olha, não tome a vacina. Então, a gente também pode desmistificar a ideia de que a desinformação está associada, atrelada a uma determinada ideologia, a uma determinada posição política. A desinformação pode ser uma ferramenta política, mas não necessariamente. E a gente, por fim, tem que desassociar a desinformação da responsabilização de plataformas. As plataformas, elas podem ser responsabilizadas por outras coisas que não apenas desinformação. Então, pensar que a internet tem que ser um ambiente saudável, né, passa não apenas pela informação de qualidade, mas também por outros tipos de atitudes. Passa por você ter uma internet que não fomente vaidades, que não fomente depressão, que não fomente competição, que não fomente comparação. E aí a gente tem uma série de ações que procuram tornar a internet mais saudável e que não são apenas desinformação. E aí a gente pode pensar, bom, o que está por trás, então, da desinformação? Quais fenômenos estão por trás da desinformação? E aí, continuando no trabalho da Claire Warden e do Hossein Derakhshan, vale pensar na teoria da comunicação, né? E numa teoria da comunicação que eles trazem aqui, que é a ideia que você tem um agente, uma mensagem e um intérprete. E a gente sempre tem que pensar isso em conjunto. Quem é o agente por trás daquela mensagem? Qual é a mensagem? E quem está interpretando? O que nos leva até a discutir questões como desigualdade social e desinformação. Qual é a relação entre você ter altos índices de analfabetismo funcional com agentes que se aproveitam disso para fazer, como o Lucas falou, mensagens que são facilmente processadas por uma pessoa. E o DAPP mostra, por exemplo, no caso da Marielle, eles têm uns estudos que mostram que o processo de desinformação ele é muito mais rápido do que o processo de informação pós-desinformação. Então, na época da Marielle, aconteceu uma fake news que foi falando da relação dela com um traficante, né? E essa notícia falsa correu muito mais rápido do que a notícia posterior desmentindo que ela tinha relações com traficantes. Esse é um estudo do DAPP. O que a gente pensa aqui, né? A gente pode ter agentes que são atores estatais,
atores não estatais. A gente pode ter diferentes tipos de motivação por trás do agente, desde motivações financeiras até motivações psicológicas, né? E aí vale a pena desmentir também, talvez, uma percepção que a gente tem, que é, se os agentes tiverem toda a informação, eles não vão acreditar em fake news. Porque aqui tem uma questão psicológica de pensar quanto que o viés inconsciente ou quanto que a posição que a pessoa já adota não inclina ela a acreditar em determinadas notícias, né? Então, talvez a gente até discuta muito a desinformação invertendo a causalidade, achando que por conta de receber conteúdos desinformativos ou enganosos, a pessoa se engana, sendo que, na verdade, a pessoa já tem uma tendência a consumir esses produtos, né? É claro que eu não estou negando aqui outras questões, e um elemento que está faltando aqui nesses três elementos que eles trazem no texto deles, que é um texto para a Unesco, está faltando o meio, né? Então, o agente, a mensagem e o intérprete, eles estão num meio. E quando eu falo sobre desinformação, eu posso falar que o meio propaga determinadas mensagens com mais rapidez e com mais amplitude do que outras mensagens. E aí, falando em fenômenos, né? Aqui é um exemplo de um conteúdo que a gente colocou na apostila de um curso que a gente fez aqui na GV, que é um curso sobre acesso à informação na internet, sobre 7 tipos de desinformação. Aqui é o fenômeno acontecendo, né? E como é que esse fenômeno pode acontecer? Esse fenômeno pode acontecer desde uma sátira ou paródia, e aqui tem um colega meu que ele criou um verbete da Wikipédia quando ele era estagiário, falando de um jurista famoso. E ele criou o verbete da Wikipédia de um jurista famoso que nunca existiu. Agora eu esqueci o nome dele. E esse jurista famoso passou a ser utilizado em decisões judiciais do TJ de São Paulo. Qual era a ideia? Era fazer uma brincadeira, fazer um verbete de brincadeira na Wikipédia, mas, sem intenção de causar danos, ele começou a ser usado como um doutrinador citado nas decisões do TJ. Até, por exemplo, conteúdo fabricado. E aqui vale a pena perceber, outro estudo que eu já tive contato, é onde se produzem tipos de conteúdo dessa forma. E aí a gente tem até uma conexão, talvez essa é uma conexão que eu ainda não vi sendo feita, entre plataformas de trabalho virtual e fabricação de conteúdo. Então, se diz que muitos conteúdos enganosos são produzidos, por exemplo, na Macedônia, né? Isso é algo que eu já ouvi sendo dito. Se fala muito Rússia, né? E aí a gente pode questionar, bom, quem está sendo contratado, onde está sendo contratado para fazer esse tipo de conteúdo? E a gente pode ter a repetição desse conteúdo acontecendo. De novo, o DAPP ele tem um estudo sobre as fake news mais presentes no Facebook e no Twitter. E eles mostram que tem uma fake news muito comum, né? Eu estou usando o termo fake news porque é o senso comum, que é a ideia de que as urnas eletrônicas foram fraudadas na Venezuela. E esse conteúdo voltou em várias eleições, 2016, 2018, 2020, e ele sempre volta, e volta, e volta. E talvez esse seja um dos motivos da gravidade das fake news no âmbito da internet, que é o conteúdo retorna. Né? É quase como se fosse zumbi. Você mata, ele volta, você mata, ele volta, e vai continuar infectando aquela área. Isso nos leva a 2 pontos que eu queria tratar aqui para encerrar o tempo, que são coisas que lidam com a gente como pesquisadoras, pesquisadores. O primeiro deles é método. Como é que eu pesquiso fake news? E aqui eu elenquei assim 6 métodos que a gente poderia pensar. O primeiro deles é uma observação participante. E aí vale a pena notar que toda vez que eu estou observando conteúdo na internet, nas plataformas digitais, eu estou participando desse conteúdo. Toda vez que eu acesso um vídeo para pesquisá-lo, eu estou dando engajamento para aquele vídeo. Então, é difícil você pensar
que a observação desse conteúdo na internet é uma observação distante que você não está influenciando, você está influenciando aquele conteúdo. Então, eu posso ir atrás de observar esses conteúdos na plataforma, de observar vídeos sobre vacina no YouTube, por exemplo. Um segundo aspecto é a análise de redes, que é o que o DAPP faz muito. É tentar identificar quem são os atores e quais são as redes que unem eles, né? E por onde, quais são os principais propagadores ou criadores de fake news. O DAPP ele tem lá, nos relatórios deles, os principais propagadores de determinadas fake news, porque você consegue remontar quem foi que começou aquela postagem. Análise de jurisprudência. E aí, além do trabalho que o Lucas mencionou, eu gostaria de mostrar aqui também a pesquisa que a gente tem no próprio CEP, que é Eleições, Fake News e os Tribunais. A gente tem 3 relatórios nessa pesquisa, 2018, 2020 e o relatório metodológico. E a equipe trabalhou como? Por meio de varredura no site do TSE. Então, você varre as decisões do TSE por meio de palavras-chave, por exemplo, desinformação, ou conteúdo enganoso, e por aí vai. Por meio das análises das decisões, conclusões que surgiram na pesquisa. Desinformação aparece muito pouco como uma questão coletiva. Geralmente, nas eleições, ele aparece como uma questão individual. É o candidato que se sentiu ofendido por uma desinformação, que achou que é uma calúnia, que achou que é uma injúria, e geralmente atrelado a essa questão penal. Então, análise de jurisprudência é uma forma que dá para estudar a desinformação. Abordagens etnográficas em grupos. Então, a gente tem um relatório do Havas, que é aquela plataforma de abaixo-assinados e mobilização da sociedade civil, que procura mostrar na Europa como que atuam redes de desinformação. E uma das coisas que eles fizeram foi entrar em grupos de WhatsApp. E uma das estratégias que eles mencionaram é como que você tem a criação de grupos de WhatsApp inofensivos. Então, eu crio um grupo de WhatsApp para discutir o não rebaixamento do São Paulo. E aí, eu fomento esse grupo. Quando está perto das eleições, eu mudo a natureza dele. Então, eu começo a compartilhar conteúdos eleitorais. Quem não for daquela minha ideologia vai sair do grupo, mas quem for vai ficar. E aí, eu transformo o grupo num grupo de desinformação. Isso foi feito a partir da observação de grupos de WhatsApp. Eu posso ter análise de documentos ou análise de discurso, e aqui o principal deles é a varredura nas redes sociais abertas, Facebook e Twitter, principalmente, né? O Twitter é uma plataforma que se pretende aberta, você tem acesso a basicamente tudo o que acontece lá, e é por isso que a maior parte das pesquisas é feita nessas plataformas, o que leva a um viés importante que a gente tem que levar em consideração, que é o viés de pesquisas de desinformação feitas em plataformas abertas. A gente não consegue fazer com a mesma facilidade pesquisas em WhatsApp, Telegram, como foi mencionado pelo Lucas, que eles colocam no próprio termo de uso deles, que eles só compartilham informações em casos de terrorismo com as autoridades estatais. E a gente tem a análise automatizada, e aqui eu compartilho um projeto do ITS Rio, que é o projeto que eles fizeram, né? Que é o Pegabot. É um projeto que eles desenvolveram, né? Uma ferramenta que eles desenvolveram para tentar analisar automaticamente perfis no Twitter e dar uma probabilidade de que esse perfil seja um bot, né? E aí vale a pena entender como que você pode ter scripts rodando com critérios pré-definidos para tentar identificar se aquilo é desinformação ou não. Eu, por exemplo, eu tenho 20% de chance de ser um bot no meu Twitter. E aí vem a questão dos critérios que são utilizados e a dificuldade que você tem de fazer uma análise completamente automatizada. É claro que isso aí envolve depois uma análise qualitativa. Vale a pena mencionar também a pesquisa da Adriana Abreu, que é uma antropóloga da Unicamp, que ela pesquisa células neonazistas, e o trabalho dela usa
scripts de varredura da Deep Web. Então, ela varre a Deep Web atrás de conteúdos neonazistas e células neonazistas, e a partir dela faz os estudos sobre isso. E para finalizar, né, nesses 4 minutos finais, o último tópico é riscos para pesquisadores. Primeiro risco, e aqui eu dou o exemplo do Dr. Drauzio Varella, que para mim é o exemplo que não sai da minha cabeça. Assim, no início da pandemia, minha mãe comprou para mim um pacote de R$300 de máscaras PFF2. Eu fiquei furioso com ela. Eu falei, por que você me gastou dinheiro com máscaras PFF2? O doutor Drauzio Varella falou que isso é inútil, que basta máscara já no ambiente aberto, que PFF2 é para profissional de saúde, que mais importante do que isso é limpar suas compras. Eu lembro claramente do podcast do doutor Drauzio Varella falando isso, falando que a gente estava sobrevalorizando as máscaras PFF2 e tal. E desculpa, hoje a gente fala em vamos usar máscaras PFF2 e não precisamos mais limpar as compras quando chegam em casa, porque se descobriu que a Covid não se espalha tanto por contato na superfície, se espalha mais por ar. Aí eu vou falar, o doutor Drauzio Varella espalhou fake news em março de 2020? A minha mãe é uma visionária, o doutor Drauzio Varella não? Então, a questão aqui é a ciência, por natureza, né, pela forma como a gente construiu ela é refutável. Então, a gente no direito talvez não tenha essa dimensão, porque muito do que a gente constrói tem a ver com interpretação e posições que a gente constrói. Mas a ciência, né, enquanto conhecimento científico, e eu sou daquelas pessoas que acham que é possível ter conhecimento científico sobre o direito, eu não acho que o direito é uma prática de interpretação científica, mas eu acho que é possível ter conhecimento científico sobre o direito, a gente pode estar errado. E isso não ser necessariamente intencional, e por aí vai. Então, aí está a importância da gente fazer a distinção entre o que é falso e o que é intencionalmente desinformativo. A segunda coisa, as nossas conclusões, enquanto pesquisadores, podem ser retiradas do contexto. O exemplo que eu dou aqui é de um pesquisador que é o Diego Aranha, que ele é um pesquisador que há muito tempo ele é crítico das urnas eletrônicas. Há muito tempo ele fala que as urnas eletrônicas têm falhas, podem ter problemas, podem ter vulnerabilidades. E o Diego Aranha fala isso para a imprensa, faz hackathon mostrando isso, e ele era um defensor de você ter um comprovante impresso das votações. O que aconteceu? A fala do Diego Aranha foi apropriada pelos grupos que defendiam o voto impresso. Mesmo que não fosse a posição exata que ele queria, ou os motivos exatos que ele queria. Então, a gente, como pesquisadora, a gente tem que ter a noção de que as nossas conclusões podem ser retiradas de contexto. Podem ser alvo de desinformação e de campanhas de desinformação. O terceiro aspecto, e aqui já encaminhando para o final, são 2 últimos aspectos de riscos. A gente pode estar em risco pessoal quando a gente faz esse tipo de pesquisa, tá? Entrar num grupo de desinformação, e pior ainda, grupos que espalham e propagam discurso de ódio, é um risco para o pesquisador, se o pesquisador estiver fazendo uma abordagem etnográfica do grupo. Eu dei o exemplo do Thiago Tavares, e eu poderia dar o exemplo da Patrícia Campos Mello. Né? Esse evento em que o Thiago Tavares falou e ele foi perseguido, era um evento que ele dividia a mesa com a Patrícia Campos Mello, e quando você viu os comentários ao vídeo no YouTube, era comentário falando da rainha da fake news, e como que ela era atacada pessoalmente, a ponto de ter sido atacada na CPI também. Então, o quanto que a gente entra em risco pessoal nesse ponto. E o último risco é, nós mesmos podemos ser levados a erro ou engano. Né? Na semana retrasada, se eu não me engano, teve uma discussão toda sobre a agência Lupa ter feito uma matéria em relação a termos e palavras que teriam origem ou teriam contextos racistas. E eles tiveram que fazer uma nota, uma nova alteração no texto deles, porque eles falaram, olha, são vários assuntos controvertidos. Então, mesmo de boa fé, você pode ser levado a acreditar em algo que não necessariamente é aquilo, e a gente tem que ter um cuidado redobrado ao fazer as nossas pesquisas.
Cecília, é isso. Acho que a gente pode ter os 40 minutos para discussão aqui. Muito obrigado pela oportunidade de trazer esses pontos. Muito obrigada, professor Guilherme, pelas suas palavras, pela excelente apresentação, assim como a do professor Lucas. Você trouxe elementos muito relevantes e acho que gostaria de destacar especificamente os elementos que dizem respeito às pesquisas na área, né? Pensando que a gente está numa mesa dentro de uma jornada discente, né, em que as pessoas que estão nos assistindo também têm interesse tanto em produzir na área, quanto os riscos que produções em outras áreas, mas podem, conclusões parciais ou, enfim, descontextualização podem levar para as nossas pesquisas. Achei muito interessante esses aspectos que foram mencionados, né, acho que serão de muita utilidade para as pessoas que estão nos assistindo. E a gente, então, iniciando aqui a nossa rodada de debates, né, podendo refletir um pouco mais sobre os elementos que foram trazidos, aprofundar, a gente tem uma primeira pergunta do YouTube, da Leia Vidigal, para o professor Lucas Amato. E a pergunta da Leia é a seguinte: a produção e disseminação de informação digital é mesmo descentralizada? Ou existem novas formas de controle de tecnologias, dados e redes que geram novos monopólios econômicos e políticos, né? Então, realmente tem essa desinformação ou a gente está falando de novos monopólios, talvez que não sejam das mídias que a gente estava acostumado antes desse momento de impulsionamento, né, das redes, mas que continuam sendo monopólios de toda forma, né? Então, a primeira pergunta é direcionada ao professor Lucas Amato. Professor Lucas? Obrigado, Cecília. Agradeço a pergunta da professora Leia Vidigal, que é uma grande autoridade em direito econômico, e diria o seguinte: a gente tem dois planos de análise. Uma questão é o monopólio da informação, outra questão é o monopólio econômico, né? Nas empresas de mídia tradicional, essas duas posições parecem estar coincidentes, no sentido de que você tem 2, 3, 4 grandes jornais no Brasil, eles ditam o que vai ser discutido no país. Você tem um programa dominical numa emissora hegemônica no Brasil que diz o que é o assunto que as pessoas devem discutir ao longo da semana e, evidentemente, então, você tem monopólios, oligopólios, no sentido econômico e também no sentido da informação. Esse era o modo com o qual a gente estava acostumado no século XX. Agora, o que a gente tem? Uma desintermediação da informação. A informação é produzida de maneira descentralizada, anárquica até, mas ela é reintermediada por meio da tecnologia que está protegida por patentes, por propriedade intelectual de um pequeno grupo de empresas globais, que aí sim a questão dos monopólios até atinge uma dimensão muito mais transnacional e global do que as empresas de mídia com as quais a gente estava acostumado, até com a ideia de concessão governamental, de rádio, de televisão. Quem concede algo a um Facebook, a um Telegram ou a um Instagram? Ninguém. Então, a gente vai ter que agora lidar com essa questão de que a informação é produzida de maneira absolutamente descentralizada, mas é intermediada por tecnologias que estão sob o domínio econômico dessas grandes empresas. E aí, acho que a gente tem que pensar num primeiro nível em como o direito antitrust, inclusive, vai passar a atuar com relação a essas plataformas digitais. E como eu estava dizendo no começo da minha fala, esse tipo de problema envolve, claro, o Estado Nacional, mas envolve o Estado Nacional buscar coordenação com outros estados, com outros blocos. E, portanto, a ideia agora será que o direito antitrust vai conseguir ser efetivo numa esfera global, transnacional? E o segundo ponto que eu diria importante é a gente começar a pensar a ligação entre a questão da privacidade dos dados e a questão da propriedade mesmo desses dados.
e não ter tanta precaução em levar o tema da propriedade para essa questão dos dados. Existem até propostas de pensar em participações acionárias fragmentárias nessas empresas, já que a gente produz ao mesmo tempo que consome a informação nas plataformas digitais, por que, como produtores dessas informações, a gente também não pode ser, de alguma forma, remunerado? Claro que já existem formas de monetização, por exemplo, no YouTube, mas isso pode avançar ainda mais. Existem discussões sobre isso, até com a ideia de propriedade desagregada, que é um conceito que eu abordei na minha tese de livre docência, falando um pouco do ambiente digital, mas também falando de outras questões. Enfim, mas acho que a questão antitrust no plano transnacional e a questão do cidadão ter a propriedade e ter até uma fruição econômica daquilo que ele produz no ambiente digital é uma questão que tem que ser muito mais avançada, para além da discussão que a gente já tem posta, evidentemente, sobre a privacidade de dados nas plataformas digitais. É isso, Cecília. Volto a palavra a você. Muito obrigada, professor Lucas. Muito interessante isso que você traz, e eu acho que um aspecto muito importante de destacar é esse aspecto transnacional, internacional, essa articulação entre Estado, outras organizações, empresas. A sua fala me fez lembrar muito, né, o que virou o escândalo de Cambridge Analytica, né, e nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, e como depois desse evento, né, a gente começa a pensar tanto sobre os nossos dados, né, e de fato o uso deles de forma indevida para eventualmente manipular informações em eleições, e o quanto isso impacta a democracia, né, não só, inclusive com outros países países em desenvolvimento, enfim, sendo laboratório, né, para testar essas novas estratégias, essas novas células, algoritmos, enfim, de promoção de desinformação. Então, acho que esse elemento que você traz de uma regulação, de um antitrust, que considere esse aspecto, essa dimensão internacional, é um elemento muito desafiador para quem está agora no direito, né, e precisa enfrentar. Então, acho que é realmente algo muito importante. E passando agora para o professor Guilherme, a gente tem uma outra questão. O professor Guilherme focou agora no final, né, falando um pouco de riscos, em alguns elementos inclusive próprios da natureza da ciência, né? Como produzir ciência pode também ter alguns elementos que podem ser usados para desinformação, inclusive, né? E me chamou muito a atenção um aspecto que é o do tempo da pesquisa. Ai, desculpa, que acho que tem um barulho aqui fora, espero que vocês estejam me ouvindo. Mas o tempo da pesquisa, né? O tempo da pesquisa, ele é diferente do tempo da circulação de informação nas redes sociais, por exemplo, né? Então, quando a gente produz um material, Nossa, a gente está bem alto. Quando a gente produz algum material, uma dissertação, uma tese, a gente tem um tempo, né, de elaboração, de maturação e disso circular na comunidade científica até que a gente possa validar essas informações com outras pesquisadoras e pesquisadores, né? E aí você até mencionou o exemplo do professor, do Dr. Drauzio Varela, enfim, outros exemplos que poderiam ser usados em relação a esse tempo. E aí eu queria ouvir um pouco mais, né? Como a gente lida com isso? A gente elabora o tempo inteiro, né? Conclusões parciais, conclusões que podem ser, em algum momento, refutadas, e que isso é relevante para a ciência, isso faz parte da ciência. Como é que a gente lida, então, com o tempo da pesquisa e o tempo da circulação das informações nas redes, né? Que desafios que tem nessa relação e como a gente pode lidar com eles, tendo em vista que o nosso público aqui na jornada também são pessoas que estão produzindo nessa área, né? De pensar, de fazer trabalhos acadêmicos, enfim, como a gente lida com
com essa discrepância de tempos? É uma excelente mesmo pergunta, Cecília. Antes de respondê-la, eu vou apenas fazer uma observação sobre a pergunta anterior da professora Leia, que também foi colega minha dos tempos de faculdade, né? Vale a pena notar uma outra questão aqui sobre concentração e tecnologia, né? E as relações econômicas. Tem um autor chamado Lawrence Lessig, que ele fala do novo código, né? Que a tecnologia passa a ser o código que influencia as nossas relações. E eu colocaria assim, não é coincidência que determinadas plataformas surgem em determinados locais. E isso não é só poder econômico. Para dar um exemplo, Clubhouse, que foi uma moda no início da pandemia. Então, você tinha uma plataforma com várias salas em que você poderia entrar e conversar com pessoas famosas, quase como se fosse um podcast interativo. Uma das grandes questões do Clubhouse era como você faz moderação de conteúdo por áudio, porque isso não está desenvolvido, né? A moderação de conteúdo por texto até que funciona, dependendo da língua, inclusive, né? Um dos grandes desafios dessas plataformas como Twitter, Facebook, é fazer moderação de conteúdo de línguas minoritárias, como acontece, por exemplo, salvo engano, foi na Etiópia, em que você tem fomento de ataques a minorias com o uso de uma linguagem que não é uma linguagem comum, corrente, e que treina a tecnologia. E aí você pega um Clubhouse que surge nos Estados Unidos, que historicamente adota uma posição de liberdade de expressão, que vai se preocupar com as consequências da liberdade de expressão e não com a coibição ou a prevenção de determinados discursos. Então, é muito difícil você pensar em plataformas que não se preocupam com moderação de conteúdo, que é um grande custo que elas têm que ter, numa Europa, numa Alemanha, em que desde a experiência que eles tiveram, a moderação de conteúdo é muito importante. Então, o próprio local onde essas tecnologias surgem também passa por quais são as regulações a que elas estão sujeitas. E isso eu acho importante quando a gente for pensar a relação entre tecnologia e relações econômicas, que eu adicionaria ao que o Lucas já respondeu. Em relação a essa pergunta do tempo da pesquisa, eu acho que esse é um debate que está surgindo em várias áreas. A literatura sobre populismo da direita, por exemplo, tem um autor, Weizmann, que ele fala sobre o tempo da democracia e o tempo das redes sociais também. Então, não é só a ciência que tem o tempo próprio em comparação com as redes sociais, né? A gente teve aqui o aplicativo, um aplicativo, né, do Ministério da Saúde, que era o Tratikov, que discute assim, bom, qual é o tempo das inovações e o tempo da ciência? Então, eu posso gerar inovações na saúde num piscar de olhos. Eu posso criar um formulário e colocar na internet e chamar isso de aplicativo e ser acessado por milhares de pessoas. Mas a saúde baseada em evidências, a gente já está há 2 anos da pandemia e não tem total compreensão da Covid. Então, em relação a isso, eu acho que esse descompasso do tempo não aflige só a ciência, aflige a própria democracia enquanto processo deliberativo entre a sociedade. É um nó que eu não vejo, por enquanto, uma solução, e talvez seja um dos grandes nós que a gente vai ter que desatar no século XXI. Para dar 2 exemplos de situações que envolvem esse nó. O primeiro é práticas de debate público. Então, a gente discute cada vez mais o uso de hashtags como forma de você, por exemplo, pautar o debate público, como forma de você colocar um assunto em pauta ou tirar um assunto em pauta, e como que essas grandes coordenações e descoordenações agem para pautar o que está sendo discutido na esfera pública, para o bem ou para o mal, né? Então, a primeira coisa que eu mencionaria existem ou surgem hoje estratégias que procuram responder
a atos com consequências ruins, usando o tempo das redes sociais, né? Então, quando você tem, como foi aquela campanha de eu usar uma imagem apenas preta, na época do Black Lives Matter, como uma forma de você se manifestar contra aquilo que aconteceu, é uma tentativa de usar o tempo das redes sociais para você se manifestar contra algo que está acontecendo. Então, surgem práticas dentro das próprias redes sociais. E a segunda coisa é, no aspecto específico da ciência, um fenômeno que a gente não tinha com tanta frequência é o fenômeno dos divulgadores científicos. Então, quando a gente vê Átila Itamarino e a gente vê a Natália Pasternak como duas pessoas que estão nas redes sociais, estão produzindo conteúdo, estão transformando isso na profissão delas, a ponto de hoje você falar da profissão de divulgadores científicos, você tem pessoas que talvez não fiquem notabilizadas por grandes pesquisas que elas vão fazer, porque agora elas estão dividindo esse tempo com a divulgação científica, mas que elas procuram traduzir o que está sendo descoberto pela ciência para uma linguagem apropriada a esse meio, para tentar atingir os intérpretes da mensagem que também estão recebendo outras mensagens. Então, eu diria que essas duas práticas mostram um pouco da tentativa de se acomodar ao tempo da ciência. E o último ponto, eu falei da ciência ser refutável, que é uma ideia do Karl Popper, né? Mas você pode discutir o Thomas Kuhn falando sobre os paradigmas científicos e como que os paradigmas científicos são construídos coletivamente por essa prática que a gente tem dentro da nossa comunidade. E aí, vale notar que os próprios parâmetros científicos são sempre negociados, né? E que isso demora mesmo. O que as redes sociais podem trazer é uma agilidade maior para a construção de consensos ou desconstrução de consensos, porque as redes se tornam um grande espaço de coordenação. Então, o que a internet trouxe, por exemplo, no combate à Covid, foi uma colaboração maior entre pesquisadores no mundo todo. Então, aquilo que demoraria anos para ser construído em torno de consenso, você libera o banco de dados genético da Covid, como os chineses fizeram em março, e cientistas do mundo inteiro já estão produzindo vacina a partir do banco de dados genéticos que foi mapeado, que antes seria algo que demoraria anos. Então, talvez a gente também tenha uma maior agilidade para construir consensos e paradigmas dentro das áreas, se a gente for pensar nessa relação intersocial da ciência. Muito obrigada, professor Guilherme. Na sua fala, até fiquei pensando, né, o quanto surge agora quase um novo ramo da profissão na carreira acadêmica, né, que é olhar atentamente para a divulgação científica. Acho que a gente, por muito tempo, se focou em produzir, em conversar entre pares, entre a própria comunidade acadêmica, e agora surgem, então, essas outras iniciativas, né, de pensar a etapa seguinte, a etapa de devolução para a sociedade, de comunicação científica, de traduzir termos científicos e resultados de uma forma que seja acessível para a população, que possa ser discutida e apropriada pela população também de forma crítica, né? Então, temos um desafio para pensar, inclusive, na formação de pesquisadoras e pesquisadores, né? Acho que nem todo mundo precisa se transformar em um youtuber de divulgação científica ou uma influencer no Instagram, mas como a gente torna a nossa informação mais acessível para a população, para que a gente também consiga qualificar e discutir, né, o debate e ser qualificados também, né? Acho que o que você traz, esse acesso também da possibilidade de discussão, né? A gente tem, por exemplo, uma pesquisa que não considera sobre direito tributário e não considere marcadores de gênero e raça. E aí isso indo para a comunidade, para a sociedade devolvendo, olha, reveja isso, acho que está faltando olhar para esses aspectos como a tributação afeta de forma diferente, por exemplo, mulheres negras. Então, acho que tem um elemento muito importante, né, para a gente pensar a partir disso.
E a gente tem mais uma pergunta no YouTube da Priscila Soares. Ela parabeniza os dois professores pelas excelentes exposições e ela gostaria de perguntar para os dois. Então, é uma pergunta direcionada aos dois. O fenômeno da comunicação, ele é basicamente formado, né, por emissor, mensagem e receptor. E a gente discute muito, principalmente no direito, mas não só, sobre a regulação do emissor e até da própria mensagem, né? Moderação de conteúdo, discussão sobre hate speech, enfim, que a gente olha para o emissor, olha para a mensagem, mas quais são também as iniciativas no outro polo, né? O que a gente pode fazer em relação a quem está recebendo a mensagem, como que o direito pode atuar nesse aspecto também, né? E a pergunta da Priscila me fez lembrar muito, e gostaria de saber se faz sentido para vocês, né? O papel também do ensino, da gente pensar um ensino que seja crítico, né, para que quem receba a mensagem também possa fazer a sua própria análise, né, o receptor da mensagem poder fazer a sua análise e diferenciar o que é um conteúdo de desinformação, o que não é um conteúdo de desinformação. O Lucas mencionou um pouco sobre isso, quando estava falando sobre alguns elementos, né, da desinformação, o Guilherme também, quando fez essa diferenciação. Então, o que a gente pode fazer nesse outro polo, né? Como a gente pode, de alguma forma, contribuir para preparar a sociedade, preparar as cidadãs, os cidadãos, para lidar com esse novo cenário que a gente está enfrentando, como o professor Guilherme mencionou, de uma uma pandemia de mal informação. Bom, não sei se eu começo aqui com a resposta à Priscila. Na verdade, a gente trabalhou na nossa pesquisa com um modelo que rejeita essa definição de que a comunicação é algo que é transmitido de um emissor para um receptor. E a gente acabou adotando um modelo bastante crítico a esse, que é a teoria dos sistemas, para a qual a comunicação primeiro, é o elemento básico da sociedade e é um elemento formado por 3 componentes que são justamente a mensagem, a informação e a compreensão. Por isso, a gente teve um cuidado em tentar caracterizar nesses 3 elementos o que define de maneira típico ideal, a fake news, aquilo que a própria sociedade autodescreve como fake news. E aí eu diria, as tentativas de regulação tentam focar quem faz a intermediação dessa comunicação digital por uma questão da facilidade, né? Já que existe essa ambiguidade de que a comunicação digital é descentralizada no plano da comunicação, mas no plano da tecnologia, do domínio econômico, ela é centralizada em algumas poucas empresas, por uma questão de facilidade regulatória, acho que o alvo da regulação acabam sendo as plataformas digitais. Agora, todo mundo faz parte desse processo de comunicação e acho que tem que se desenvolver certas diferenciações pela jurisprudência, pela doutrina, pela lei, com relação a responsabilizar pessoas que têm grande potencial de disseminação de comunicação, como é o caso justamente desses influenciadores digitais, de autoridades públicas. Claro que essas pessoas têm que ter uma responsabilização reforçada, ela gera um maior risco para a sociedade. No fundo, a gente está falando de riscos de saúde pública, riscos para a ciência, riscos para a democracia, e as pessoas que produzem mais riscos vão ter que ter responsabilidade, talvez responsabilidade objetiva, inclusive, com relação ao tipo de informação que elas disseminam. Então, a gente vai ter que chegar a uma definição de critérios com relação a proteger a liberdade de expressão, mas a impor a responsabilidade. Por exemplo, um presidente da República que se baseie, praticamente trabalhe o dia inteiro só com comunicação falsa e faça disso a sua estratégia de governo, claro que ele vai ter que ser responsabilizado por isso de alguma forma, e juridicamente. E a gente ainda está bastante longe disso. Mas eu diria, rompendo com esse modelo mais básico de emissor e receptor,
a gente vai ter que começar a construir camadas, e acho que a noção de risco é muito importante para a gente ver. Quem gera risco vai ter que ter um grau de responsabilidade mais acentuado, e aí as autoridades públicas e os influenciadores vão ter que lidar também com esse risco da sua responsabilização por disseminarem desinformação com esse grande impacto, né? Uma coisa é uma notícia que circula em um pequeno grupo, e outra coisa é uma notícia que começa a ganhar uma plausibilidade e uma difusão porque é amparada por alguém de visibilidade pública, né? Então, acho que essas diferenciações são parte do que o direito tem que aprender a fazer nessa seara, né? que ainda está bem inicial, né? Pelo menos no plano... Claro, fake news não se restringe ao plano eleitoral, mas no plano da nossa pesquisa, no plano eleitoral, o que a gente vê é que o direito está engatinhando ainda para nos proteger contra esses riscos de desinformação. Obrigado, Cecília. Volto a você ou ao Guilherme também. Lucas, eu acho muito interessante o primeiro ponto que você trouxe sobre criticar o próprio modelo, né, comunicativo. E o que eu vejo, pelo menos nessa parte de desinformação, é uma frustração muito grande com as várias tentativas que existiram para tentar mexer com esse fenômeno. Por quê? A gente percebe uma tentativa, vamos agir sobre o emissor, né? E aí eu começo a tentar entender a intenção do emissor, os motivos do emissor, a rede por trás do emissor, e aí a gente fala de gabinete de ódio, a gente fala de financiamento, a gente fala em follow the money, né? Siga o dinheiro para você identificar quem é que está construindo esse conteúdo falso. Então, a gente tem um conjunto de estratégias que vai atrás do emissor da mensagem e tentar romper com esse emissor da mensagem. Só que a gente se esquece muitas vezes que a mensagem está aí, né? Está aí no mundo e que saindo do emissor, ela é isso, é uma mensagem e que pode ter sido construída, inclusive, por inteligência artificial, né? A gente vê notícias sendo construídas aí por inteligência artificial. Aí a gente teve uma tentativa da mensagem. Vamos tentar impedir que a mensagem chegue até o receptor. Vamos moderar o conteúdo, vamos reduzir o alcance da mensagem, vamos contextualizar a mensagem, vamos, enfim, lidar com essa mensagem dentro do ambiente. E parece que essa linha de atuação também, sozinha, né, não dá conta de solucionar o problema. E aí, foi boa a pergunta da Priscila, porque a ideia do receptor, né, sempre foi vista... Eu vejo duas posições em relação aos receptores. Ou uma posição otimista, se eu esclarecer os receptores, eles não vão cair em desinformação, né? Que é um otimismo, eu não sei nem se é um otimismo que desconsidera aspectos psicológicos das pessoas. Ou quase uma tentativa de pensar, olha, não vamos lidar com os receptores, porque os receptores vão ser sempre as pessoas que querem acreditar nisso, então a gente precisa impedir que o emissor ou a mensagem aconteçam, porque o receptor a gente não vai ter controle sobre a interpretação. E aí, quando você fala, a Priscila faz a pergunta sobre o receptor e o papel do direito, eu vou trazer 3 pontos que eu acho que são importantes aqui. O primeiro é o papel do direito para fornecer infraestrutura. Então, quando a gente fala em banda larga, política de banda larga, política de melhorar o acesso à internet, superar os desafios de desigualdade no acesso à internet, a pesquisa TIC Domicílios, do CETIC-BR, ela traz números sobre a quantidade de pessoas que acessa a internet por meio do 4G, do mobile, que eles chamam, né? Do celular. E quando a gente discute infraestrutura, a gente tem uma conexão que é discutida sobre a prática do que se chama de zero rating, que são as operadoras dando acesso a determinados aplicativos para as pessoas de graça, então Facebook e WhatsApp principalmente, e desinformação. Por quê? Principalmente para as camadas mais pobres, classe C, D e E, você tem um acesso à internet sendo feito por celulares.
E, somada à prática do zero rating, o que isso significa? Que a sua chance de atestar ou fazer a checagem daquela informação que está chegando a você é reduzida e se torna quase impossível no final do mês. Então, no final do mês, a sua fonte de informação está sendo o WhatsApp e Facebook, e é as suas redes de WhatsApp e Facebook que estão te alimentando com informação. Então, quando o direito atua para garantir infraestrutura, por meio, por exemplo, das obrigações das empresas de telefonia, de expandir a banda larga, de expandir o acesso à internet, e você exige, por exemplo, neutralidade da rede, como o Marco Civil da Internet exigiu, é uma tentativa de evitar esses viés. O segundo ponto é a incorporação aos currículos da educação, como você mencionou, Cecília. Por quê? O Marco Civil da Internet traz nos artigos 26 e 27 que o dever constitucional da educação passa pelo ensino do uso consciente e responsável da internet. Aí vem a responsabilidade que o Lucas também trouxe, depois eu vou trazer uma questão da ciência. Isso se reflete na Base Nacional Comum Curricular, que hoje prevê a cultura digital como uma das competências que tem que ser desenvolvida na educação básica. E quando a gente vê que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de direito trazem o letramento digital e as competências digitais como algo que os profissionais de direito também têm que ter, a gente percebe o dever e a responsabilidade das instituições de ensino de criar essa cultura digital, de desenvolver essa cultura digital. E a gente fala isso também no ensino superior. E o terceiro ponto é o empoderamento e a proteção. Eu não posso cair numa ideia de que eu preciso proteger todo mundo, porque senão você restringe bastante opções das pessoas que, no final das contas, no ambiente da internet, elas vão usar um VPN e vão acessar aquele aplicativo que você proibiu elas de acessar. Mas você empoderar as pessoas, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe o direito de portabilidade. Ou seja, eu posso pegar os meus dados de um aplicativo e levar para o outro. Quantos aplicativos de mensagem permitem que você pegue aquele histórico de mensagens que você tem com seus contatos e leve para outros aplicativos? Né? Quando você começa a ter restrições à escolha do usuário, aqui eu estou trazendo a parte da escolha, tá? Depois eu vou trazer a parte da proteção. Você impede que a pessoa vá para ambientes que ela considere mais seguros. Ao mesmo tempo, você impede que ela vá para ambientes que ela considere mais livres também, mas enfim. Então, por exemplo, a portabilidade é uma forma de você empoderar o usuário. E a proteção. Então, tem escolhas que você não vai poder deixar acontecerem. Então, principalmente crianças e adolescentes, né? Quando você permite que crianças e adolescentes estejam com contato com determinados conteúdos na rede, e aí a gente tem várias discussões, por exemplo, no YouTube, o direito tem um papel a desempenhar aqui, e é o papel de proteção. E aí, um ponto só sobre a responsabilidade que eu gostaria de falar, que foi uma fala sua antes, Cecília, que é uma responsabilidade que nós, enquanto cientistas ou acadêmicos, temos, que é na divulgação dos resultados. Então, a gente tem que ter parâmetros éticos na hora de divulgar os nossos resultados. Um dos maiores problemas que a gente teve ao longo dessa pandemia foram pesquisas mal ou bem formuladas, mas que rapidamente publicavam resultados. Então, estava todo mundo buscando publicar os seus resultados. E às vezes, na busca por ser o pioneiro daquela técnica, o pioneiro daquele resultado, a gente acaba deixando de lado alguns parâmetros éticos na divulgação dos resultados que tem que guiar a gente na academia. Né? E entra um pouco no que o Lucas falou da responsabilidade, Cecília. Muito obrigada, professor Guilherme, muito obrigada, professor Lucas, pelas respostas que foram excelentes, muito instigantes para a gente pensar, tanto as teorias que baseiam, né? O professor Lucas mencionou, olha, eu não adoto essa abordagem, mas a gente tem que pensar
por esse caminho, quanto às questões práticas também, né? O professor Guilherme traz, olha, tem elementos aqui que o direito precisa se atentar, seja na infraestrutura, seja na proteção, seja em viabilizar escolhas, né, viabilizar uma apropriação daquele conteúdo. Então, a gente tanto pensar o papel do direito, da filosofia do direito, o papel da pesquisa empírica, para que a gente consiga lidar com esses problemas que, como a gente trouxe aqui na mesa, né, até ressaltando o início da fala do professor Lucas, não são problemas novos, e o professor Guilherme mencionou, são problemas de desinformação que, inclusive, podem ter ali suas bases em táticas de guerra. Então, a gente está lidando com uma guerra de informações que estão em disputa na esfera pública e que causam consequências dramáticas, seja para o nosso processo democrático, seja para a saúde pública, nesses últimos tempos que a gente tem enfrentado, né? São problemas muito sérios e pesquisadoras e pesquisadores do direito, estejam ou não envolvidas na temática do digital ou na temática da desinformação, precisam se atentar a isso, porque nós temos papel também aqui para pensar em cada uma das nossas áreas de atuação, né, no direito civil, no direito penal, no direito constitucional. Em cada uma das nossas áreas, a gente tem um papel para pensar e para se responsabilizar, retomando um pouco o que também o professor Guilherme mencionou agora no final, se responsabilizar pela forma como a gente produz pesquisa, produz conhecimento, como a gente divulga pesquisa e conhecimento, como a gente pensa essa relação com a comunidade, com a sociedade, para que a gente também traga, né, a ciência de volta para o respeito, enfim, e para a estima social que ela deveria ter, mas que tem sido questionada nos últimos tempos, né? Então, acho que eu queria deixar essas palavras finais, passar também para o professor Lucas, professor Guilherme, poderem fazer suas palavras finais, e aí eu retomo para os agradecimentos, a gente pode encerrar a mesa devido ao tempo, respeito ao tempo dos nossos convidados. Obrigado, Cecília. Só queria terminar lembrando aquele aspecto que você comentou do tempo, e me remetendo a uma questão mais prosaica, que é a dificuldade de acompanhar não só a evolução das tecnologias, mas as respostas que são dadas todos os dias pelos tribunais ou pelo legislativo. Então, a gente teve, por exemplo, depois que a nossa pesquisa foi concluída, a gente teve uma enxurrada de medidas da Polícia Federal, do TSE, do STF, do Congresso, o presidente Bolsonaro vetando o dispositivo da Lei de Segurança Nacional nova, que previa o crime de comunicação enganosa em massa, a discussão de um novo Código Eleitoral, que também vai procurar tratar desses temas. Então, é bastante difícil manter atualizado. Você conclui a pesquisa num certo momento e o cenário vai se alterando bastante. Mas terminaria pontuando uma questão importante, que quando a gente está fazendo pesquisa em direito, a gente tomar cuidado com a questão do simbolismo de muitas medidas que são tomadas pelos tribunais ou pelo legislativo ou pelas plataformas na sua autorregulação, e a gente ter uma visão um pouco mais cética de realmente esperar e ver qual é o resultado daquela medida, por que ela foi tomada, será que ela vai ser efetiva. Evidentemente, sempre que a medida é proclamada, ela é aplaudida por quem a fez. Mas o nosso papel um pouco é desconstruir e ter uma visão crítica e cética também sobre essas medidas. Então, nos atentarmos para esse simbolismo que pode ter a legislação, a decisão judicial, a autorregulação, simbolismo no sentido negativo, de funcionar como um álibi para deixar de tomar medidas mais efetivas. Acho que esse é um ponto muito importante para quem está pesquisando em todas as áreas do direito, mas nessa especialmente também. E queria finalizar agradecendo de novo você, Cecília, as demais representantes discentes, especialmente a Priscila Soares, que me fez o convite. E agradecer também ao Guilherme pela oportunidade aí do debate. De minha parte, eu gostaria de encerrar agradecendo novamente o convite,
falando que eu fui representante discente na pós aí da USP, no Departamento de Civil, né? E que todo evento que começa com primeira, ele já é pioneiro e mostra a dificuldade que é você conseguir organizar a primeira. Então, parabéns aí pela representação discente, por ter organizado a primeira jornada discente de pesquisa. Espero que seja a primeira de uma tradição que se mantenha aí por longo tempo, porque é importante que a gente tenha esse espaço de discussão, conversa e troca de ideias na pós-graduação, e já deixando os parabéns aí para toda a representação discente que ficou responsável por elaborar esse evento. Bom, e para fechar, então a gente está encerrando a nossa segunda mesa temática da primeira jornada discente de pesquisa do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. A gente discutiu sobre ciência e pesquisa em direito em tempos de desinformação, e queria agradecer em especial aos professores Lucas Amato, Guilherme Klafik, pelas excelentes exposições e contribuições para o debate. Acredito que é um material muito rico para as pesquisadoras e pesquisadores do nosso programa de pós-graduação refletirem sobre os trabalhos que estão realizando em diferentes aspectos. Agradecer mais uma vez a contribuição, a colaboração e o apoio da diretoria da faculdade, da comissão de pós-graduação, comissão de pesquisa, de funcionárias e funcionários que têm nos apoiado na realização dessa primeira jornada, diante dos inúmeros desafios, que de fato é elaborar um congresso, um encontro como esse. Um agradecimento a todas as RDs que estão disponibilizando seu tempo, seus esforços para a mediação dos GTs, acompanhamento das mesas, convites, e, em especial, a todas as pessoas que fazem essa jornada ter sentido, que são as alunas e os alunos do nosso programa de pós-graduação. Então, o engajamento de vocês, a disponibilidade para refletirem sobre suas pesquisas, o coração aberto para ouvirem, né, críticas e sugestões nos GTs, é isso que faz essa jornada ter sentido. Então, a gente agradece em especial a todas e todos. E com isso a gente encerra, então, a nossa segunda mesa, deixando o convite para que vocês continuem se inscrevendo. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam como ouvintes. A gente tem GTs acontecendo hoje no período da tarde, amanhã. A gente vai ter uma mesa temática amanhã, das 9 às 11h30, sobre pensando, né, direitos de quem, para quem, equações possíveis para pesquisa entre direito e discriminação, e uma mesa de encerramento sobre saúde mental na pós-graduação. Então, convido a todas e todos a participarem, a seguirem acompanhando as jornadas ao longo dessa semana e acompanhando a rede social da nossa representação discente no Instagram e no Facebook. Muito obrigada.